Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco e já com um monte de pergunta ainda para fazer aqui para o doutor Samuel. E eu já queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do diagnóstico, doutor, da doença de Parkinson. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson, ela é feita quando o paciente apresenta síndrome parkinsoniana, que envolve tudo aquilo que a gente já conversou, né? A bradicinesia, o tremor, a rigidez, e no futuro a pessoa acaba também apresentando instabilidade de marcha. Esses são os critérios que a gente usa, tá? Principalmente a bradicinesia, para poder dar o diagnóstico. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, uma vez que a gente encontra uma síndrome parkinsoniana, a gente tem que descartar outras causas, porque podem haver outras doenças que podem causar a doença de Parkinson e não ser a doença de Parkinson. Esse é o segundo passo, tá? O terceiro passo é você fazer a prova terapêutica. A prova terapêutica. Essa figura é uma figura presente aí na internet. Se você joga doença de Parkinson, eu só coloquei essa figura aqui para a gente poder entender como que o paciente fica depois que o paciente começa a apresentar essas manifestações. A gente observa a mão desse senhor aqui na figura, é como se existe um tremor, né? O tremor ele pode ser em flexão, extensão, pronação ou contar de moedas, por exemplo, que é bem clássico, né? O paciente já tem um posicionamento mais para frente, ele joga o centro de gravidade mais para frente, tá? Ele já vai apresentar aí uma dificuldade de andar por causa disso. Então, isso aqui é praticamente a postura clássica, né? O deambular também em bloco, porque quando a gente anda, a gente move o braço para frente e para trás. Como o doente tem essa rigidez, essa bradicinesia, ele não consegue jogar o braço para frente e para trás, ele anda com o braço mais travado. Então, esse é o andar em bloco. Então, esse aqui basicamente é uma figura que mostra o estigma, né, da doença de Parkinson. Nós pensarmos assim, que mostrou uma figura, os tremores. Agora, tem outras doenças que têm um quadro semelhante a esse, doutor Samuel, que podem entrar nos diagnósticos diferenciais para doença de Parkinson também? Sim, existem e acontecem, são frequentes, tá? Vai desde outras doenças neurodegenerativas, né? Como eu falei, são aquelas doenças que destroem as células neuronais do cérebro, né? Como, por exemplo, a demência dos corpos de Levy, paralisia supranuclear progressiva, são outros tipos de doenças neurológicas, né? Atrofia de múltiplos sistemas. Então, e cada doença neurológica tem a sua característica. Por isso que às vezes não é tão simples diagnosticar. Ou ainda, né, um paciente que está intoxicado, né, às vezes com metal pesado, ferro, cobre, isso também pode acontecer. Ainda também, aqueles doentes que tiveram traumatismo craniano no passado, a gente também tem que descartar AVC. E tudo isso é muito importante. A gente tem que fazer exames de sangue para ver se tem alguma alteração no fígado. Então, algumas doenças podem sim desencadear a síndrome parkinsoniana, né? O uso de alguns tipos de remédio também pode causar a síndrome parkinsoniana. Então, tudo isso faz parte da avaliação do médico no momento da consulta. Tudo isso ele tem que se atentar para perguntar para o doente, saber pedir os exames corretos. Depois que tudo estiver descartado, e a gente consegue sim poder dar o diagnóstico de doença de Parkinson. O senhor falou aí de exames, mas o exame de imagem ele realmente é essencial para estar realizando o diagnóstico, doutor? Sim, Darmin, os exames de imagem são essenciais. Eles nos ajudam não só a caracterizar a doença de Parkinson, porque através de exames de imagem é possível a gente identificar aquela perda daquela substância negra lá no mesencéfalo, com a figura que eu mostrei, mas também ajuda a descartar outras doenças neurodegenerativas, como as que eu citei agora há pouco. Tá? Dentro dos exames de imagem, que a gente vê muito, né, a ressonância magnética de encéfalo, ela é essencial para a gente poder descartar outras alterações, descartar tumor, descartar um AVC, descartar hidrocefalia, que é um excesso de água na cabeça. E, além disso, também existem outros exames, até uma própria ultrassonografia. Quando o ultrassonografista é habilitado a fazer isso, ele faz ultrassom da cabeça e encontra essa diminuição
da substância negra do mesencéfalo. Também existem outros exames, né? Alguns tipos de tomografia, como o PET, o SPECT, que são os tipos específicos que visam estudar, né, a concentração de uma substância chamada levodopa marcada. É um outro tipo de exame. Então, existem alguns exames que nos auxiliam a dar o diagnóstico de doença de Parkinson também. Não só descartar outras doenças, mas também dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Agora, o pessoal deve estar preocupado aí, o programa está caminhando para o final, tem tratamento? Deve estar se perguntando aí, Samuel. Olha, já falou, explanou muito bem, e aí o telespectador já está olhando aqui, o programa já está prestes a acabar e eu quero saber de tratamento. Coloca assim, o que nós temos hoje atualmente de tratamento, quais as opções terapêuticas para o Parkinson? O que o nosso telespectador ou o paciente que está também assistindo, que está sendo acompanhado, até para ele se atualizar, se o tratamento dele assim, estabelecido em alguma outra cidade, algum outro serviço, se temos alguma coisa nova, ou o que está sendo feito para tratar o Parkinson atualmente? Então, existe o tratamento sim, e em sendo doença de Parkinson, pegando na fase inicial, ou mesmo na fase um pouquinho mais para frente, a resposta ela é dramática. Existe, na grande maioria dos casos, uma resposta muito boa aos tratamentos medicamentosos. Tá? A gente fala de medicamento sempre, mas a gente nunca pode esquecer que a parte de fisioterapia ela é essencial para muitas e muitas doenças, inclusive para a doença de Parkinson. Ela ajuda o paciente a poder restabelecer a sua estabilidade de marcha, ela ajuda o paciente a diminuir a rigidez. Tá? Então, a fisioterapia ela também é essencial. Voltando agora para os tratamentos medicamentosos, a gente não pode jamais deixar de falar da levodopa. Né? Agora, as pessoas que têm famílias, né, ou as pessoas que têm doença de Parkinson, agora as pessoas vão começar a se identificar. Quem não conhece vai só ouvir, infelizmente, acho que não vai entender muito. Mas tem a levodopa. A levodopa, ela não só faz o tratamento, como ela é responsável, ela nos ajuda a diagnosticar a doença de Parkinson. A pessoa tem que ter uma resposta dramática à levodopa. E a levodopa, ela tem que ser associada a um outro medicamento, né? Existem dois tipos, a benzerazida e a carbidopa, porque, na verdade, esses segundos medicamentos, eles impedem que a levodopa seja destruída dentro do nosso corpo antes de chegar no cérebro. Tá? Então, por isso que existe essa associação de levodopa e benzerazida, levodopa e carbidopa. Na verdade, vamos dizer assim, não existe uma fórmula, tá? Existe o que você sente no paciente na hora, tá? Depois que você examina, você pode iniciar a levodopa associada a algum desses medicamentos, você pode iniciar um pramipexol, que é um outro tipo de agonista dopaminérgico, você pode iniciar alguns outros medicamentos, como a razagilina. Existem outros medicamentos também, tacapone. Existem alguns outros, mas esses são os mais comuns. Tá? Esses que produzem uma melhora importante quando o paciente tem doença de Parkinson. Geralmente, assim, o ser humano, né, no geral, ele é imediatista, né? Ele gosta de ver já as coisas acontecerem, né? Existe uma cirurgia para doença de Parkinson, doutor? Existe sim. E, mais uma vez, né, a cirurgia, ela também costuma dar uma resposta dramática. A pessoa melhora bastante. Porque o que acontece? A gente indica a cirurgia para os pacientes que não respondem mais ao medicamento ou ainda que apresentam efeitos colaterais que os medicamentos podem dar. Quando alguns pacientes precisam de doses um pouco mais altas, né, da levodopa, e a levodopa ela pode causar alguns transtornos para a pessoa, né? As pessoas que usam agonista dopaminérgico como o pramipexol e a própria levodopa, ela pode apresentar alguns sintomas como uma compulsão por compras, uma hipersexualização. A pessoa pode apresentar alucinações visuais. E o mais comum são as discinesias. O que é discinesia? Discinesia são movimentos involuntários, como se fosse dança, que a pessoa apresenta devido ao excesso de medicamento. Então, muitas vezes fica difícil fazer esse equilíbrio de não medicamento com pouco medicamento, ou metade de uma bandinha, ou um quarto de uma banda. Porque o que acontece é que a doença, sendo a doença de Parkinson uma doença neurodegenerativa,
pessoa vai apresentando cada vez menos resposta ao medicamento, porque ela vai tendo cada vez menos aquela substância negra dentro do cérebro. Isso faz com que o medicamento vá ficando cada vez menos eficaz. Então, assim, existe cirurgia, essa foto aqui, foi quando eu fiz o meu treinamento em São Paulo, né? A gente usa um aparato tecnológico muito grande que empresas especializadas trazem quando a gente vai fazer essa cirurgia nos pacientes, né? A gente está vendo aqui que primeiramente existe um fixador, né? A gente coloca um dispositivo de fixação na cabeça. Depois a gente leva o doente para fazer um outro exame, uma outra tomografia. E depois a gente coloca esse arco. É através desse arco que a gente vai fazer a cirurgia. Que cirurgia é essa? É o implante de um eletrodo cerebral profundo, tá? A gente consegue colocar um eletrodozinho, um aparelhozinho lá dentro do cérebro. E aí a gente pode escolher alguns alvos para isso, tá? Na próxima figura eu posso mostrar, por exemplo, esse aqui foi quando a gente estava fazendo a cirurgia de São Paulo. Na próxima figura, a gente mostra um alvo no globo pálido interno, tá? No globo pálido interno. Também existe um outro alvo que é na região subtalâmica. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é do globo pálido interno. Na próxima figura, a gente escolheu um outro núcleo. Então, esses aparatos tecnológicos que fazem a fusão, né, de tomografia com ressonâncias que são feitas de forma prévia. Esse aqui que é o globo pálido interno, o outro é a substância negra, tá? Desculpa, o núcleo subtalâmico. Então, o que acontece? A gente tem aparatos tecnológicos para a gente poder fazer essa cirurgia e o paciente fica cada vez menos dependente de medicamentos. Tá ok? A próxima figura já é dentro do centro cirúrgico, não vou mostrar rosto nem nada, mas esse aqui já é um paciente real que eu tive o privilégio de fazer o procedimento, o paciente ficou bem, né? Esse é o aparato instalado nele, ele está deitado, né? Na verdade, essa cirurgia pode ser feita quando há um preparo psicológico, o doente acordado, inclusive, que pra gente, em muitos casos, é até muito bom, tá? Mas nesse caso, o paciente ele tinha um certo transtorno psiquiátrico associado, então não era possível fazer esse tipo de procedimento. Então, nesse caso, o paciente foi feito dormindo, mas, mais uma vez, a gente tem outros recursos tecnológicos para poder fazer a monitorização e nos ajudar a identificar se a gente alcançou o alvo que a gente queria, tá? Então, as cirurgias, elas têm as suas indicações, tá? De via de regra, o doente não vai precisar de cirurgia, tá? Pode ser que em algum momento da vida dele ele precise, né? Isso é ótimo porque em muitos estados o SUS ele fornece esse tipo de cirurgia, né? Em algumas cidades ainda não fornece, mas a gente espera que no futuro esse tratamento chegue para toda a população. Doutor, e assim, depois de falar desses dois tipos de tratamento, né, que fica sempre aquela pergunta: tem cura? O Parkinson tem cura? A gente sabe que é uma doença degenerativa, mas eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador só para que ele possa entender, né? Existe cura para o Parkinson? Então, infelizmente ainda não existe cura. Daí a grande importância, né, que os outros cientistas fazem de estudar as causas genéticas. Tudo que se faz, quando a gente descobre a causa, a gente dá um passo cada vez mais à frente para a gente poder encontrar a cura, tá? Infelizmente, a gente ainda não consegue evitar essa destruição de células nervosas. A gente não consegue evitar isso ainda. Então, faz parte do envelhecimento, nós perdemos neurônios à medida que a gente vai envelhecendo. Infelizmente, algumas pessoas têm uma propensão maior de perder mais neurônios. E daí as consequências, como alguns casos de demência, doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, elas podem ocorrer. Eu acredito que o dia que isso acontecer, a gente vai ter um salto enorme na medicina, porque vai evitar muitas morbidades, muitas mortes. Samuel, sempre que nós temos um convidado aqui, um especialista, nós procuramos assim tentar ajudar alguns pacientes, as pessoas que estão assistindo, porque devem estar se questionando a respeito do momento que estamos vivendo, a pandemia, né? Está tendo essa pandemia, algumas pessoas já sucumbiram, mas, por exemplo, pessoas que estão acompanhando ou tratando
de Parkinson. Nós sabemos que o Covid-19 assim, tem tido muitos estudos, mas ainda é muito novo, tudo muito novo na medicina, em medicina. Já foi conseguido estabelecer uma relação entre o Covid-19, o SARS-CoV-2 e ou piora, ou melhora, ou assim, a descompensação que seja dos pacientes com sendo acometidos pelo Covid-19? Então, até o momento não existe essa relação. O que existe são alguns trabalhos que demonstram doentes que antes não tinham essa propensão e após apresentarem a Covid-19 tiveram. Então, mas ainda não é possível comprovar nenhuma relação. E uma outra situação que existe é que se sabe que infecções virais, né, encefalites, de qualquer vírus, não só Covid-19, pode desencadear a doença de Parkinson. Mais uma vez, é um diagnóstico diferencial também a se fazer. E a pergunta ela é interessante, né, porque, não sei se vocês lembram, eu cheguei a falar que na doença de Parkinson o paciente ele tem a perda do olfato, a diminuição do olfato, em 80 a 90% dos casos a doença de Parkinson tem. Então fica às vezes até esse fator de confusão, né? A pessoa que já tem uma perda de olfato chega no médico e fala, não, mas eu já tinha. Então isso acaba às vezes dificultando um pouco. Ou ainda o paciente, na verdade, ele já chegou até mim pessoas perguntando, olha, eu tô com o olfato meio alterado aqui. O que pode ser? Eu falei com ele, olha, isso é Covid? Aí, examinando ele tinha outros sintomas, outros sinais. Eu falei, olha, não posso falar para você 100% de certeza que não é Covid, mas o que eu posso te falar é que tem chance de ser uma outra situação. Aí no caso dele era doença de Parkinson, fez o exame de Covid negativo e era doença de Parkinson. Muito bom, muito interessante. E nós já estamos chegando aqui no final do programa. Eu já queria agradecer muitíssimo o Dr. Samuel por ter aceitado mais uma vez o desafio de estar aqui, né, trazendo tantas informações importantes para nós e para você, telespectador. Então, muitíssimo obrigado, Dr. Samuel, por ter vindo aqui ao programa, não é isso, Dr. Marcos? Claro, assim, nossa gratidão ao Samuel, assim, porque os telespectadores acabam sendo os maiores beneficiários dessa participação do especialista aqui no programa, em decorrência de muitas dúvidas, o acesso que ainda é muito difícil ao profissional especializado, a rede pública ainda tem muitas deficiências para instruir, para acompanhar. Então, Samuel, nossa gratidão porque aceitou o convite, outros convites, assim, aqui é o Tribunal de Inquisição, a gente fica querendo, perguntando e querendo representar aqui o nosso telespectador. Mas muito obrigado, fique à vontade para suas considerações finais. Então, na verdade, eu que agradeço. Eu acho que esse programa ele tem uma função muito importante, que é a função de explicar para as pessoas, né? E até de evitar situações constrangedoras, como que a gente citou, né? Às vezes a pessoa não tem paciência com a pessoa que está doente, mas isso às vezes é por ignorância, a pessoa não conhece como é que funciona a doença e acha que a pessoa está enrolando. Então eu que agradeço aí o convite e estou à disposição para poder vir aqui outras vezes. Muito obrigado. E para você que precisa de uma avaliação, não só de doença de Parkinson, né, mas de outras doenças aí da neurocirurgia, tá passando aqui embaixo o telefone e o endereço lá da clínica Neuroinstituto, que fica na Medical Center, no 2º andar. Faça seu agendamento, lá tem profissionais assim maravilhosos. Eu conheço alguns, né, que fazem parte da equipe do Dr. Samuel, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Então, tá passando aqui embaixo, já anotem aí e façam sua avaliação, ok? E muito obrigada a você, telespectador, que esteve conosco aqui até agora. E a gente sempre traz aqui as melhores informações para você. Muito obrigado. Fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.